Papo Mineiro, numa prosa de cultura e gestão pública, com o jornalista, escritor, curador de artes, advogado e gestor público Ângelo Osvaldo. Nome que nem precisa ser apresentado, porque é conhecido de todos, e cumpre agora o 4º mandato de prefeito municipal de Ouro Preto. Foi secretário de Estado da Cultura de Minas Gerais por 2 vezes, exerceu interinamente o cargo de ministro da Cultura do Brasil, dirigiu o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, bem como o Instituto Brasileiro de Museus, IBRAM. Seja bem-vindo, Ângelo. Muito obrigado, Hernani. É uma satisfação conseguir chegar aqui ao Papo Mineiro. Nós estamos com esse papo marcado já há algum tempo. Mas sempre há um contratempo também nesse entretempo, e tudo foi sendo adiado, mas hoje, finalmente, estamos aqui batendo um bom papo mineiro. Ótimo, não tem dúvida. É uma prosa, né? Uma prosa boa. Né? Uma boa prosa. Então, conta um pouquinho da sua história, onde é que você nasceu, com o seu carinho pela cidade de Ouro Preto, que eu também tenho muito carinho por ela. Né? Eu sou engenheiro de Minas, apesar de não ter estudado em Belo Horizonte, mas eu ia sempre por aí. Né? Acho que todo mineiro, todo brasileiro tem um carinho muito especial por Ouro Preto. 2 cidades estão no coração dos brasileiros e brasileiras, o Rio de Janeiro e Ouro Preto. O Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa de sempre, e Ouro Preto, essa cidade relicário, uma cidade em que, como disse Manuel Bandeira, nós temos 2 sombras monumentais que nos acolhem, a do Tiradentes, que é o patrono cívico da nação brasileira, e a do Aleijadinho, o patrono da arte no Brasil. O nosso maior artista, o nosso primeiro artista, como disseram os modernistas, porque Aleijadinho, fundindo as diversas contribuições, ele teve uma expressão original, que é considerada a primeira manifestação genuinamente brasileira de arte, não mais o padrão importado, mas uma recriação, uma invenção de um criador brasileiro. E o Tiradentes, que foi o primeiro cidadão, o primeiro grande civil brasileiro, aquele que sonhou com o país independente, soberano, com a república, com a democracia, e que deu a sua vida por isso, e deu quase que a gente pode dizer prazerosamente, porque em nenhum momento ele tergiversou, ele se desculpou, pelo contrário, até o final, até a sua morte no patíbulo, ele ainda assumia o compromisso com a liberdade. Essas 2 personalidades marcam Ouro Preto de uma maneira espetacular, e por isso todos os brasileiros aprendem na escola o Libertas Coessera Tamen, e sabem o que Ouro Preto representou com a Inconfidência, a Conjuração de 1789, mesmo ano da Revolução Francesa. Nós estávamos ali na vanguarda dos movimentos sociais, políticos, éticos do século XVIII, e com o Aleijadinho também nós inauguramos, né, o apogeu da arte que nascia, da arte nascente no Brasil. E por isso, Ouro Preto atrai muito, como você diz, você se sente fascinado pela cidade, e eu também, desde criança, eu nasci em Belo Horizonte, e desde cedo eu me deixei atrair pela cidade, vim a Ouro Preto com a minha escola primária, a Escola São Tomás de Aquino, e gostava muito de ficar desenhando Ouro Preto, escrevendo sobre Ouro Preto. Eu fiz uma peça de teatro sobre a Inconfidência Mineira aos 9 anos na Escola São Tomás de Aquino. Eu era o Tiradentes. E continuei sempre muito ligado à cidade, até que o escritor Murilo Rubião me convidou para integrar o Conselho da Fundação de Arte de Ouro Preto. Em 1971, a FAOP foi criada pelo governador Israel Pinheiro, em 1968, por uma sugestão do poeta Vinícius de Moraes e da atriz Domitila do Amaral. O Vinícius dizia que Ouro Preto tinha que ser a Spoleto brasileira, a cidade dos festivais, a cidade da arte, uma cidade da cultura.
E essa é a vocação de Ouro Preto. Por isso, ele achava que o governo devia criar uma entidade para favorecer isso e atuar não só em Ouro Preto, como no estado de Minas Gerais. E sensível, o governador Israel Pinheiro envia um projeto para a Assembleia, projeto elaborado por Murilo Rubião, Afonso Ávila e Rui Mourão, 3 grandes intelectuais que já se foram, mas deixaram uma marca, uma herança grandiosa na cultura de Minas Gerais e do Brasil. Israel criou, então, a fundação e eu fiz parte do primeiro conselho. Durante 10 anos fui conselheiro da FAOP, tinha que vir sempre, quase mensalmente, a Ouro Preto. Mas depois eu fui, em 73, eu fui morar no exterior, já formado em Direito na UFMG, e também já com uma trajetória como jornalista no Diário de Minas, no Estado de Minas, e como editor do suplemento literário do Minas Gerais, numa época de vanguarda do suplemento. O suplemento era visto até como um jornal subversivo, que espantosamente saía na barriga do Diário Oficial do Estado, o velho Vertusso, Minas Gerais. Mas o suplemento foi realmente muito importante, foi um núcleo de resistência, e naquele período sombrio nós tivemos aí uma efervescência cultural muito grande. Eu fico muito feliz de ter participado disso. Eu tive uma bolsa na França, fiquei 3 anos. Quando eu voltei, o prefeito eleito de Ouro Preto, o médico Alberto Caram, por sugestão da tia da esposa dele, Lúcia Machado de Almeida, grande escritora, autora do livro Passeio a Ouro Preto, Passeio a Sabará, Passeio a Diamantina, grande incentivadora da cultura mineira, casada com Antônio Joaquim de Almeida, que era o diretor do Museu do Ouro, um nome referencial na defesa do patrimônio cultural mineiro. A Lúcia, tia de Dona Marieta Machado Franzen de Lima Caram. E ela sugeriu ao Alberto Caram, muito amigo da minha família, que me convidasse. A Lúcia disse: você não vai sair de Minas Gerais. O Otto Lara Rezende diz que Minas exporta minérios e mineiros. E como jornalista, eu já tinha voltado da França e estava trabalhando no Jornal do Brasil. O Jornal do Brasil me convidou para ser redator do Caderno B, que era o máximo naquela época. E eu tinha publicado várias matérias no final de 76, quando o prefeito Caram me convida, e eu achei melhor voltar para Minas Gerais, até num ato também de resistência cultural, contra o esvaziamento de Minas Gerais, contra o abandono de Minas Gerais. E eu me senti compelido a aceitar esse desafio e fiquei 6 anos vivendo intensamente Ouro Preto como secretário de Cultura e Turismo. Foi quando nós conseguimos o título de Patrimônio Mundial. Ouro Preto se inscreveu na lista da Unesco em 1980, o primeiro bem brasileiro matriculado nessa lista do Patrimônio Mundial, lista estabelecida desde 1972 pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, e grande defensora do patrimônio cultural mundial. E então eu fiquei muito, muito ligado a tudo isso. Logo depois, em 1985, José Aparecido de Oliveira, um grande amigo, que foi o primeiro secretário de Cultura de Minas Gerais, que vai ser o primeiro titular do Ministério da Cultura em Brasília, em 1985, chamado pelo presidente Tancredo Neves. José Aparecido vai me levar para Brasília e eu vou ajudá-lo a criar o Ministério da Cultura no governo do presidente Sarney, já que o presidente Tancredo Neves não pôde assumir e veio a falecer no dia 21 de abril de 1985, no dia do Tiradentes, que era também um domingo de Páscoa, um domingo da ressurreição. E José Sarney, então, confirma José Aparecido no Ministério, e eu trabalho no Ministério da Cultura por 4 anos. Logo, Sarney vai levar Aparecido para ser o governador de Brasília, onde ele fez um trabalho extraordinário de preservação da Brasília criada por JK, com Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, e os artistas de Brasília. E eu permaneci no Ministério, com Aloysio Pimenta e depois com Celso Furtado,
o Celso Furtado foi quem efetivamente consolidou o Ministério da Cultura, e ele me chamou para ser, além de presidente do IFAM, que eu já era, ser também interinamente o seu chefe de gabinete. Eu acumulei essas duas funções. E como chefe de gabinete, eu acabei sendo o ministro interino. Ele me confiou a interinidade da pasta quando tinha missões no exterior. Eu acabei ficando quase 3 meses em períodos diversos à frente do Ministério, contribuindo com a ação tão importante desse homem lúcido, brilhante, inteligente, uma das maiores manifestações da inteligência brasileira, que foi Celso Furtado, e que conseguiu consolidar o Ministério da Cultura. Então, trabalhamos até 1988, até a Constituição. Tivemos, inclusive, um grupo criado no IFAM e no Ministério da Cultura para debater as questões da cultura na Constituição, e isso provocou a inclusão de 2 artigos sobre cultura. Não há uma Constituição que tenha conceitos tão ricos estabelecidos ali, constituídos na Carta Magna sobre patrimônio cultural, como a brasileira. Nós temos um artigo inteiramente voltado para a cultura e outro sobre o patrimônio cultural, com as especificações de tudo aquilo que constitui a herança do povo brasileiro, que deve ser preservado, salvaguardado como bem cultural do povo brasileiro. É um artigo belíssimo, porque ele sintetiza tudo aquilo que nós entendemos como patrimônio cultural. E logo em seguida eu fui convidado para ser candidato a prefeito de Ouro Preto, e acabei sendo eleito em 1992, e cumpri o meu primeiro mandato de 93 a 96. Em 99, o governador Itamar Franco, depois de presidente da República, se elegeu Itamar Franco governador de Minas Gerais, me convidou para ser o secretário de Estado de Cultura por 4 anos, de 99 a 2002. Eu pude desenvolver no governo Itamar Franco, com grandes colaboradores, um trabalho que me sensibilizou muito, que me emocionou muito, de criar uma política cultural para o Estado de Minas Gerais e levantar Minas Gerais para a sua vocação cultural. E, ao mesmo tempo, em 2000, no ano de 2000, eu fui o curador da exposição do Barroco Brasileiro no Petit Palais de Paris. Essa exposição marcou o 5º centenário do Brasil. Ela se inaugurou na virada de 99 para o ano 2000, e foi uma exposição muito importante que projetou a força extraordinária do Barroco brasileiro perante o público europeu. Logo em 2004, depois de ter passado um período na Itália com o embaixador Itamar Franco, o presidente Lula nomeou Itamar Franco embaixador do Brasil em Roma, e o embaixador me pediu que colaborasse com ele. Eu fiquei um tempo em Roma, junto à Embaixada Brasileira, e voltei para ser candidato a prefeito em 2004. Aí cumpri 2 mandatos consecutivos, porque fui reeleito em 2008. Então, fiquei 8 anos na Prefeitura de Ouro Preto. Também foi um momento muito rico de realizações importantes em Ouro Preto e nas cidades históricas, na discussão das questões do patrimônio cultural brasileiro, mineiro e brasileiro. Minas Gerais tem uma grande fatia do que é tombado no Brasil, e, por isso, é aqui que estão as experiências mais importantes, mais significativas e mais exemplares nessa grande tarefa da conservação dos bens culturais no Brasil. Eu, então, fui prefeito até 2012, e em 2013 a presidente Dilma Rousseff, que foi minha colega no Colégio Estadual, famoso Colégio Estadual, hoje Escola Estadual Milton Campos, mas era aquele colégio estadual célebre dos anos 50, 60, 70, o Colégio do Niemeyer, o colégio peripatético. A gente ficava andando ali pelo colégio e conversando e pensando mil coisas. Foi uma experiência extraordinária ter estudado no Colégio Estadual. Fiz 2 anos de clássico
Depois passei para uma outra experiência também muito interessante, que foi o Colégio Universitário, na Pampulha, criado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Mas a presidente Dilma Rousseff me convidou para presidir o Instituto Brasileiro de Museus, o IBRAM. E eu também realizei um trabalho muito interessante. Fui presidente do IFAM e depois fui presidente do IBRAM, o Instituto do Patrimônio e o Instituto dos Museus. Uma experiência extraordinária. Como presidente do IBRAM, eu também presidi toda a organização dos museus da Iberoamérica, dos museus de Portugal, Espanha e dos países ibero-americanos. E, em seguida, o governador Pimentel, Fernando Pimentel, me convidou para assumir a pasta da Cultura. E eu fui, então, secretário de Cultura de 2015 a 2018. Um período muito difícil. O governador Fernando Pimentel governou com graves dificuldades, porque o presidente Michel Temer confiscou os recursos federais devidos a Minas Gerais a título de pagamento da dívida. Isso asfixiou, estrangulou o governo Pimentel, que não conseguia nem pagar o funcionalismo. Teve que quitar o pagamento do funcionalismo em 3 chamadas mensais. Foi uma situação trágica. Quando o governador Pimentel conseguiu a liberação desses recursos junto ao Supremo Tribunal Federal, já era tarde, era exatamente o final do governo dele. Então, ele teve um governo sitiado, ele teve um governo bastante prejudicado, e muitas pessoas criticam o governo Pimentel sem o conhecimento dessa situação, sem a consideração dessa situação especial a que ele foi levado. Imagine se o presidente Lula tivesse suspendido os repasses federais para Minas Gerais, agora no governo Zema, a título de quitação da dívida de Minas Gerais, que é astronômica, mais de 150 bilhões de reais. Imagine se o presidente Lula tivesse feito isso. Ele seria um carrasco, teria sido destruído por todos. E o presidente Michel Temer fez isso com aparente tranquilidade. Ele suspendeu a remessa dos recursos de Minas Gerais e ninguém fez o escândalo que com certeza seria feito se o presidente Lula tivesse adotado a mesma providência com relação à dívida de Minas Gerais no governo Zema. Até me parece que o presidente Lula e o ministro Fernando Haddad, com o apoio do nosso senador mineiro e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado e do Congresso, todos estão procurando encaminhar uma boa solução para essa questão, faltando talvez mais... Felizmente, né, Ângelo? Felizmente isso, né? Nosso Estado não precisa pagar por isso, né? Eu acho que tem que haver com Minas Gerais o que foi feito com São Paulo e com o Rio de Janeiro e com outros estados do Brasil. Aliás, o governo Fernando Henrique foi implacável com Minas Gerais, tanto no governo Azeredo quanto no governo Itamar Franco. Fernando Henrique não foi nada generoso. Em nenhum momento ele acenou para uma situação melhor para a dívida de Minas Gerais. Pelo contrário, ele também apertou o cerco. E o Temer fez a mesma coisa. Se a presidente Dilma tivesse continuado, seguramente ela teria estabelecido um entendimento com Fernando Pimentel, que foi secretário da Fazenda de Belo Horizonte, é um economista e um homem que saberia conduzir isso muito bem se tivesse compreensão da parte federal, o que não houve. E hoje, quando há compreensão da parte federal, me parece que a parte estadual não está tão propensa assim a esses entendimentos. É curioso. Uma hora que alguém quer de um lado, o outro não quer do outro. Então, nós ficamos nesse impasse. O fato é que, apesar dessas dificuldades todas,
nós conseguimos muitos avanços também na questão cultural no governo Pimentel. E isso é reconhecido porque, por toda parte, nós vamos encontrar ações em favor do desenvolvimento cultural que implica o desenvolvimento socioeconômico do Estado. Porque a cultura, além de ela elevar, aprimorar as condições de vida, ela é geradora de fatos econômicos. No nosso Estado, nós sabemos que, por meio do turismo, que remunera os investimentos em cultura e patrimônio cultural e natural, nós sabemos que aí há o artesanato, que há a culinária, que há a hotelaria, que há uma série de vertentes econômicas que se beneficiam muito no campo da cultura, da remuneração que ela atrai. Por isso, é muito importante que o Estado tenha política cultural, e eu sempre lutei porque nós tivéssemos uma Secretaria de Cultura, porque ela que é a convergência dessas ações, e ela alimenta essa reflexão permanente para que nós possamos, num Estado como o nosso, alcançar metas importantes na cultura que tem essa consequência dinâmica na economia. E, felizmente, o governo de Minas Gerais atual, ele entendeu que poderia manter a Secretaria de Cultura com a pasta do turismo. E começou mal e depois ganhou um novo alento com a presença do secretário Leônidas Oliveira, que está fazendo um trabalho importante na manutenção dos programas de cultura e em sintonia com o turismo, que traz, como eu disse, esses recursos importantes para a geração de emprego e renda. Mas nós não podemos ficar na superficialidade da cultura. A cultura tem que se aprofundar mais em Minas Gerais, nas nossas cidades. Nós não podemos ver apenas esse lado mercadológico da cultura. É importante que haja também uma qualificação na educação. A educação sem cultura é apenas instrução, é um adestramento, não é a educação substanciosa que tem essa dimensão cultural. Num Estado como o nosso, é fundamental que seja assim. Então, eu penso que a cultura tem ainda uma dimensão mais ampla, ela tem que envolver muito mais ações políticas, de políticas públicas, do que tem merecido no país e no Estado. Nós esperamos muito do governo do presidente Lula, que restabeleceu o Ministério da Cultura depois do colapso sofrido no governo anterior. A cultura foi subalternizada como uma secretaria do Ministério do Turismo e entregue a pessoas que queriam massacrar a cultura, queriam asfixiar a ação cultural, queriam perseguir e se vingar de artistas. Ora, a cultura no Brasil, muitas vezes, ela tem uma compreensão muito, muito frágil e muito apequenada. Entende-se por cultura o showbiz. Cultura não é o showbiz. Showbiz é uma parte, é uma dimensão das expressões artísticas. E as artes e as letras estão no campo da cultura. Antigamente entendia-se que cultura eram as belas letras e as belas artes. Ora, a cultura tem uma dimensão sociológica, antropológica, muito mais vasta. A cultura ela está muito ligada até à própria condição de vida, até à inserção do cidadão e da cidadã no seu território, para que as pessoas percebam onde elas vivem, de onde elas vêm, para onde elas podem ir. A cultura que informa, que ilumina tudo isso. Não é apenas o showbiz, mas entende-se cultura como showbiz. Então, muitas vezes, você acha que um cantor, uma cantora vai desenvolver um grande programa cultural, ele pode, é mais para um programa de televisão do que para um programa público de cultura, que demanda uma política pública de cultura bem pensada. Então, nós estamos ainda aguardando do governo do presidente Lula ações mais definidas no campo da cultura, porque na minha área específica, com a qual eu tenho um relacionamento direto, que é o patrimônio histórico,
porque imagina, a cidade de Ouro Preto é tombada, então qualquer ação que eu pratique com visibilidade no espaço urbano tombado de Ouro Preto, eu tenho que ter a autorização do IPHAN. E o IPHAN não tem nem representante na cidade hoje, tem um escritório que não funciona. E a Superintendência Estadual tem uma equipe minguada. Nós estamos sem interlocução com Brasília, então é um desastre o que está acontecendo no IPHAN atual, trazendo uma grande frustração para todos nós que acreditávamos que o governo do presidente Lula ia, como fez nos seus 2 mandatos anteriores, trazer um novo alento à área da cultura e, especialmente, no meu caso aí, nos casos que eu estou abordando, na questão do patrimônio cultural. Eu fui até agora presidente da Associação das Cidades Históricas de Minas Gerais, deixei a presidência em função da lei eleitoral, porque devo me reapresentar, já sou pré-candidato à reeleição para o 5º mandato, hein, Hernandes? Estou caminhando para o 5º mandato. O prefeito, te conheci no primeiro mandato, lá em 93, né? Nós conhecemos lá. Então, eu tenho acompanhado a sua trajetória profissional, né, que é muito lindo e muito competente, né, dessa questão. Eu acho que você, como pré-candidato, é um grande alento para Ouro Preto, né? Um grande alento para Ouro Preto, porque Ouro Preto, quando a gente vai lá fora, antigamente aqui uns 10 anos atrás, 15 só, a gente, quando estava lá fora, eu também fui estudar fora de doutorado, também estudei em Paris, então, o pessoal falava assim, onde é Belo Horizonte? Eu falava assim, 90 quilômetros de Ouro Preto. Aí todo mundo entendia. Exatamente. Porque é uma cidade síntese. Eu comecei dizendo isso. É uma cidade síntese pela sua historicidade e pela força da arte que essa cidade soube produzir. Não temos apenas a arquitetura e a escultura e a pintura, das quais são expressão maior o Aleijadinho e o Ataíde, mas nós temos também a música do século XVIII, e hoje temos a Orquestra Ouro Preto, e grandes formações aqui, a Orquestra da Basílica do Pilar, a Escola de Música da Paróquia de Antônio Dias, a Escola de Música da UFOP. A música teve um papel muito importante no passado, como tem no presente, em Ouro Preto, e outras expressões de arte, a literatura. Nós devemos ganhar, no ano que vem, 2025, o Museu da Literatura em Ouro Preto, criado pelo grande bibliófilo Rômulo Pinheiro, que criou, com sua mulher, o Instituto PEC Pinheiro, e eles vão estabelecer em Ouro Preto o Museu da Literatura. Nós temos 15 museus em Ouro Preto, e estamos recebendo agora o Grupo Vila Galé, uma coisa que eu queria dizer também, muito importante, o primeiro hotel de bandeira internacional de Minas Gerais, o Grupo Português Vila Galé, está em plena, em acelerada obra de instalação de um superhotel no antigo quartel de cavalaria de Cachoeira do Campo, construído em 1775, inaugurado em 1779, e depois foi coldelaria real com os cavalos que Dom João VI trouxe de Portugal. Dali surgiu o Manga Larga. Nós vamos ter nos próximos dias, aqui em Ouro Preto, uma grande reunião dos criadores de Manga Larga para comemorar os 75 anos da Associação dos Criadores de Manga Larga, hoje presidida pela Cristiana Gutierrez, a nossa querida Cristiana Gutierrez. E depois houve também ali o Colégio Dom Bosco. E desde 2013, quando se fechou o Colégio Dom Bosco, havia uma expectativa muito grande. O que vai acontecer aqui? Nós não podemos perder essa construção de mais de 2 séculos de história. E conseguimos agora, num bom entendimento também, com a ajuda do secretário Leônidas, do Invest Minas, do governo de Minas Gerais, conseguimos trazer o Grupo Vila Galé, o doutor Jorge Rebelo de Almeida, que é o presidente desse grupo, que tem mais de 40 hotéis na Espanha, Portugal, sobretudo Portugal, e no Brasil, já mais de 10 hotéis no Brasil, em Cuba, e nós vamos ter ali um hotel fantástico, um grande hotel, e já estão a plantar vinhedos para ter vinho, uma vinícola do Vila Real, Cachoeira do Campo, Ouro Preto, e vamos ter também
coisas ligadas à equitação para rememorar ali a origem do Manga Larga. Vai ser um hotel sensacional. E isso mostra que nós podemos compatibilizar patrimônio com turismo, cultura, com as atividades mais diversas. Nós estamos aqui no eixo do século XVIII com o século XXI, porque o Vila Galé vai unir também Ouro Preto a Inhotim. E muitos turistas, nós já sentimos isso hoje, vêm a Ouro Preto e vão a Inhotim, ou vão a Inhotim e vêm a Ouro Preto. Essa navette, como dizem os franceses, entre o século XVIII e o século XXI, passando pelo século XX, porque ninguém pode deixar de ver a Pampulha, inaugurada há 80 anos. A Pampulha é a grande expressão do século XX, da arquitetura pioneira de Oscar Niemeyer, ali entre 1940 e 44, quando Juscelino Kubitschek foi prefeito de Belo Horizonte, e quando Niemeyer já soube enredar Oscar Niemeyer já soube enredar Cândido Portinari, Roberto Burle Marx, José Pedrosa, todos aqueles que estiveram, Cândido Portinari, eu falei primeiro, todos nós admiramos hoje esse grande conjunto que é também patrimônio cultural da humanidade, assim classificado pela Unesco. E esse é um ponto importante, então há muita coisa ainda por ser feita em Ouro Preto. Nós estamos no meio dessa grande jornada, com a chegada do Vila Galé, com as transformações positivas que estão ocorrendo na cidade, com mais museus que nós vamos receber. O Museu de Mineralogia, que é um dos mais completos do mundo, com mais de 20 mil exemplares mineralógicos, está no antigo Palácio dos Governadores, mas ele está fechado já há vários anos. Nós estamos empenhados, junto à Universidade Federal de Ouro Preto, no sentido de que o prédio possa ser restaurado. Sobretudo, deve começar agora uma obra de recuperação da rede elétrica, que é o risco maior, e por isso se fechou o museu, mas que nós possamos ter, então, a volta do Museu de Mineralogia da Escola de Minas e a continuidade de tudo isso que Ouro Preto nos traz. Vamos ter agora, ainda este mês, Hernani, pela primeira vez, um festival de fados em Ouro Preto. Oh, que legal! A produtora Vanessa Ramos está produzindo esse festival de fados. Vêm fadistas portugueses e portuguesas para se apresentar. É mais uma originalidade que Ouro Preto passa a incorporar ao calendário cultural. Nós temos o grande festival de jazz, que é organizado pelo Rude, sobrinho da Biissa, da Maria Alice Martins Costa, que criou esse festival há mais de 20 anos. E temos um festival de cinema, Cineop, com a Raquel Alac e o Raquel. Ouro Preto tem um festival atrás do outro. O nosso festival de inverno, com a Universidade Federal de Ouro Preto e a Prefeitura de Ouro Preto, e também em parceria com a cidade de Mariana. Assim, nós vamos tendo uma série de eventos ao longo do ano que agitam ainda mais a cidade e trazem um sabor especial ao nosso circuito, tanto na cidade, na sede, como nos distritos. Você sabe que Ouro Preto tem 12 distritos, alguns deles maravilhosos, para uma vocação turística sensacional, como Lavras Novas, que está sempre com suas pousadas e restaurantes, recebendo, acolhendo turistas de toda parte, uma vista maravilhosa, num horizonte fantástico, com o mar de morros, o mar de Minas, nosso mar de montanhas, a Serra do Itacomi. Lavras Novas é um atrativo permanente. E São Bartolomeu, que foi considerado, São Bartolomeu, uma das 3 vilas rurais mais bonitas do Brasil. Um arraial histórico, com sua matriz que está sendo restaurada, uma das igrejas mais antigas de Minas Gerais. Mas temos Glaura também, a beleza de Glaura, com a Serra do Capanema e a matriz de Santo Antônio, e uma culinária também magnífica. Temos o Santo Antônio do Salto, no Grande Canyon, com suas cachoeiras do rio Mainarte, e uma culinária sensacional e grandes festejos. Santa Rita de Ouro Preto, a capital da Pedra Sabão, que em julho tem um festival medieval, uma coisa muito original que foi criada em Santa Rita e que funciona muito bem. Rodrigo Silva, capital do Topázio Imperial,
nós temos topázios magníficos em Rodrigo Silva. Em Cachoeira do Campo, o Clube do Cavalo sempre criando grandes atrações e uma mobilização muito grande. Os distritos de Antônio Pereira, com a Romaria da Lapa, em agosto. Cada distrito de Ouro Preto oferece uma singularidade. Em Amarantina, por exemplo, nós temos um dos poucos lugares do Brasil onde se conserva uma tradição portuguesa, uma tradição ibérica, a luta entre mouros e cristãos, as cavalhadas de Amarantina, em setembro, comemorando a festa de São Gonçalo, em 21 de setembro. Então, todos os nossos distritos, Santo Antônio do Leite também, que tem a festa dos mineiros, Engenheiro Correia, Miguel Burnier, todos os nossos distritos oferecem alguma coisa a mais para o visitante, para quem vem curtir conosco esse prazer de estar em Ouro Preto, nos 1.300 quilômetros quadrados do nosso município. Eu gosto muito também de Lavras Novas, viu? Gosto bastante de Lavras Novas, gosto de Glaura, gosto de São Bartolomeu, adoro os distritos de Ouro Preto também. Ângelo, nosso tempo está terminando. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas, né? Todas as pessoas que vão nos ouvir nesse Papo Mineiro. Bem, Hernani, eu tenho que, em primeiro lugar, agradecer a você pela oportunidade de estar aqui no Papo Mineiro. Não foi muito papo, não, porque eu falei mais do que você. Mas é você que tem que falar, ué. O papo é mais um ping-pong, não é um diálogo, mas eu fui falando assim. E foi ótimo. Foi ótimo. Você deu assim, uma rapidez de uma história longa. Para encurtar um pouco e sintetizar, porque tem muita coisa para a gente falar sempre, mas eu quero agradecer a você essa oportunidade de estar aqui com você, com o seu público, que eu sei que é numeroso, para esse bate-papo mineiro, esse foi mineiríssimo, porque foi sobre Ouro Preto, que é, como eu disse, esse coração de Minas Gerais. Então, muito obrigado a você e ao seu público, o público do Papo Mineiro. Muito obrigado, nós que agradecemos e, evidentemente, um pré-candidato, mas você tem uma boa popularidade em Ouro Preto, você ganhando, nós vamos te entrevistar de novo para saber os planos para os próximos 4 anos. Tá muito bem? Obrigado, eu aguardo. E eu também, brevemente, vou marcar uma reunião, uma visita a você aí, que eu quero conversar muitas coisas sobre Ouro Preto, sobre o turismo, sobre a cultura. Boas ideias. Tá bom? Um grande abraço e muito obrigado. Valeu. Então, tivemos aí um prefeito, que é um expert na cultura nacional, tanto estadualmente, nacionalmente e internacionalmente, né? Ele é modesto em contar as coisas que ele fez tudo aí, mas também o tempo é um tempo para ser um pouco mais sucinto, mas ele tem muito mais a contar, que é o Ângelo Osvaldo, né? E Ouro Preto tem que agradecer de ter uma pessoa que gosta tanto da cidade e que cuida tão bem dessa cidade. Forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.